Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eduardo Feres, sou acadêmico de enfermagem em 2025. Estou muito feliz aí por esse novo objetivo que eu tracei na minha vida. Sou técnico de enfermagem há quase 20 anos, também me tornei condutor alguns meses atrás. Também já estou na boleia ali das viaturas de resgate, das viaturas do suporte básico e da USA de Araraquara. Certo, pessoal? E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque hoje nós vamos falar como se tornar referência, galera. Eu quero que vocês se tornem referência. Isso é muito bom para o nosso profissional, certo? É muito bom para o nosso profissional a gente chegar no atendimento, a galera sorrir e falar, oxe, que legal, o João chegou. Que massa. Entendeu? Que massa que o João chegou. Agora nós vamos conseguir ali contornar todas as adversidades do atendimento, porque o João tá aqui presente. Tá certo, pessoal? Então vamos pro vídeo. Bom, pessoal, como se tornar referência no APH em 2025? E você vai se tornar. Você vai se tornar, certo? O caminho da excelência no atendimento pré-hospitalar começa hoje. Tá? É um vídeo básico, galera. Não vem achando que vai ter muita coisa aqui, que é um vídeo básico para você iniciar. Se vocês quiserem um vídeo mais completo com toda a trajetória, comente aqui. Comente aqui e não deixa de deixar o seu like. E fica comigo até o final do vídeo. Tá bom, galera? Vamos pro slide. Obtenha a base técnica forte. Galera, não adianta, nós precisamos estudar. Por que os médicos estudam todos os dias, tanto no plantão quanto estando em casa? Precisa fazer uma residência, o cara precisa fazer uma pós-graduação. Por que eles fazem e nós não temos que fazer? Nós precisamos estudar diariamente para o conteúdo estar sempre fresco ali, conteúdo técnico, conteúdo prático, sempre tá fresco na nossa mente. Então, pegue ali vários tipos de literatura, tá? Como o PHTLS, ITLS, deixei um pouco dos livros aqui que eu já consumi, certo? O BLS, que é muito importante, nada melhor que um suporte básico bem feito, tá? Não adianta nada ter o suporte avançado e não fazer o suporte básico bem feito, galera. Tem ali o TCCC, que também é ótimo também, mas a parte mais tática de polícia ali, da ação policial, e o Stop the Bleed, né, galera? Isso aí não adianta. Hoje em controle de hemorragias, todos têm que estar habilitados. Faça cursos com certificados e prática, certo? Porém, não fique travado somente no certificado. Muitas vezes a gente vê o pessoal, que certificado. Galera, não adianta certificado, papel impresso e não ter tudo aqui na cabeça. Não adianta. Então se preocupe com o quê? Com o conteúdo que você está absorvendo, que a consequência vai ser ali aquele diploma, aquele certificado ali de qualificação que você vai poder postar numa rede social, no LinkedIn, que é uma rede social fantástica, eu indico para todos, tá bom? Posicionamento de mercado também é no LinkedIn, tá bom? Você se posicionar ali com uma figura forte, tá? Um profissional forte. As empresas estão todas naquela plataforma ali, só visualizando os melhores, tá bom, galera? Então, fica a minha dica aí para vocês aí. Sai fora do Instagram, sai fora de TikTok aí, tenha eles, tá? Porém, dê prioridade para redes sociais que te tragam conteúdo valioso e também que possa também fazer um up na sua carreira profissional. E o LinkedIn vai fazer isso para vocês, certo? Seja o cara que sabe o porquê das coisas. Não tem como você aprender um conteúdo e não saber o porquê. O porquê que causa tipo de lesão. O porquê que o capotamento daquele veículo, por que eu tenho que cortar ele desse jeito? Por que essa ferramenta funciona desse jeito? Galera, a gente precisa saber ali o conteúdo completo de cada procedimento, de cada patologia, e tá tudo fresco na nossa mente. E não adianta ter braço e não ter cabeça, tá bom? Não adianta nada você ser aquele cara fodão, de estrutura física, só que de repente trava na hora do atendimento, certo? Estude todos os dias. Mas eu já trabalho no resgate todos os dias. Galera, desculpa. Não, como que você vai operar no resgate se você não tem o conteúdo base técnico, prático? Não dá, galera. Tem que estudar. Galera que via aí, que trabalhou comigo, muitas vezes aí, chegava no plantão, fazia meu cheque, deixava tudo pronto, tudo em QAP, e pegava minhas coisas e sentava na cadeira, colocava o fone de ouvido, pedia pro meu condutor ir copiando ali o rádio enquanto eu estava estudando, ou até mesmo elaborando aqui para vocês os vídeos, tá bom? Mas sempre eu estava consumindo algum conteúdo ali relevante
na nossa área para estar sempre melhorando, para estar sempre passando para vocês o melhor que nós temos no mercado. Separe 20 minutos por dia para uma leitura técnica, revisão de protocolos ou até mesmo as atualizações, que são muitas, galera, são muitas. A medicina mundial, ela tá numa transformação, galera, que cada dia sai um protocolo novo. Se a gente ficar ligado aí nos grupos de resgate e salvamento de estudos, eu tenho vários no meu telefone, eu também não gosto de ter vários grupos, mas eu preciso ter, porque eu quero estar sempre ali antenado em tudo que está acontecendo. Se de repente a American Heart lança um protocolo novo de primeiros socorros, eu quero ser os primeiros ali a degustar daquele conteúdo rico de informações para estar melhorando o meu atendimento para o meu doente, entendeu? Aproveita ali no trânsito, põe um podcast, põe ali os nossos vídeos do APH em Ação, coloca ali, vai escutando ali. Tem muitas rádios hoje, muitas mídias, né, nos carros mais novos aí, que até reproduzem vídeo do YouTube, ou até mesmo põe no seu celular, coloca um fone de ouvido só, lembrando que você pode ser notificado pela polícia, que você não pode andar com fone de ouvido, mas de repente parei ali com o seu som e vai escutando aí tudo que a gente tem para trazer para vocês, tá bom? E tem vários outros colegas, tem o Ibrap também, que tem um canal fortíssimo aqui no YouTube, que também traz vários conteúdos relevantíssimos pra gente estar atualizando, certo? E nós aqui, dentre outros aí, só degustar, galera, tudo gratuito para vocês, certo? Você pode ser bom por hábitos ou ser melhor por escolhas, tá bom? Você pode ter um hábito bom já, só que se você escolher ter esses hábitos bons, é melhor ainda, porque você está escolhendo estudar mais, se aprofundar mais, ser o melhor. E galera, para você ter relevância no mercado de trabalho hoje, você tem que querer ser o melhor. Você pode não ser hoje, eu, por exemplo, estou construindo para um dia eu chegar a ser relevante. Eu ter uma relevância ali na hora da chegada no atendimento, a galera fala, poxa, o Eduardo tá aí. Que legal, vai ter uma ajuda muito grande, tá? Porque não adianta também, uma pessoa só não faz verão e ninguém sabe tudo, tá bom? Nós vamos ajuntar conhecimentos de várias pessoas empregando no atendimento melhor para aquela pessoa, certo, pessoal? Cuide da sua aparência, a aparência importa, galera. Uniforme sempre no padrão, bem vestido, postura ereta, EPI completo. Pelo amor de Deus, não vai descer no atendimento sem um capacete de resgate, tá? Sem máscara, sem luva. Muitas vezes já fui questionado para que eu gasto tanta luva em atendimento, porque todo atendimento eu já desço da gabine da viatura calçado de luva. Eu posso estar sendo como condutor ou como técnico. Eu já desço já trajado. Por quê? Se eu precisar colocar a mão na massa em qualquer tipo de coisa ali que acontecer com esse doente, eu já tô pronto. Eu não gasto tempo calçando luva. Então já tô com a minha máscara, já tô com a minha luva calçada e já tô pronto para estar operando. Certo, galera? Seja exemplo visual da segurança e do respeito. Sempre tem ali segurança em primeiro lugar e sempre se dê o respeito. Humildade acima de tudo, seja um cara acolhedor, tenha empatia com os colegas, tenha empatia ali com o doente, com os populares, certo? Isso é muito importante. E a primeira coisa que o paciente vê é o seu uniforme e a segunda são as suas atitudes. Vê se você tremer, galera, todo mundo vai tremer, não é isso que vai desabonar vocês, certo? Mas o que vai desabonar vocês é de repente você ficar confuso na hora do atendimento. E é comum, tá bom? E é normal. É por isso que a gente traz esses estudos para vocês aqui no YouTube, para vocês sempre estar aprimorando. E automaticamente que eu tô fazendo um vídeo para vocês, eu estou me aprimorando. Na realidade, eu vou ser bem sincero para vocês. Tudo esse canal foi feito para me melhorar, para eu estar melhorando, para eu estar estudando, forçando eu a estudar cada dia que passa mais. E com isso, quem ganha é a comunidade que está vendo esses vídeos. Certo, pessoal? Seja didático, compartilhe conhecimento. Galera, tem sempre uma pessoa que não sabe um pouco que você sabe. E não custa você compartilhar, tá? E outra coisa, galera, se você perder o seu trabalho porque um outro está sendo melhor, o errado quem que é? É você, meu amigo.
É você que não se especializou, é você que não correu atrás do prejuízo, é você que não se adequou ali ao ambiente do corporativo, da empresa. Entende, pessoal? Então, compartilhe, ensine. Ensinar é a melhor forma de fixar e também mostrar a sua atitude, a sua autoridade ali, você tendo atitude e autoridade. E é o que eu faço para vocês. Eu sou muito vergonhoso, galera. Eu sou muito vergonhoso. Foi difícil de encarar esse negocinho aqui, a pequenininho me olhando aqui, e eu não tendo uma pessoa por trás para mim estar trocando feedback, entendeu? Trocando expressões, conversando, entendeu? Foi muito difícil, porque eu tenho vergonha também. Porém, eu fui me adaptando com o passar do tempo e mostrando para mim que eu precisava estudar para mim compartilhar com a galera nova que estava chegando, tá? Então, tudo isso que eu faço para vocês é primeiro para mim e depois para vocês, com maior amor e carinho para todos vocês, certo? Use as redes sociais com sabedoria, foi o que nós falamos no primeiro slide. Redes sociais tem muita coisa que não são relevantes e também tem muitas coisas que são relevantes. E o meu perfil mesmo, se você quiser me seguir no Instagram, hein, é FeresEduardo83, você vai ver. Tá? Você vai ver. Só tem coisas voltadas para a área do atendimento pré-hospitalar. Tem alguma outra coisa ali que seja familiar, que seja do meu dia a dia? Pode até ter, mas 90% é tudo voltado para o meu trabalho, porque estou construindo a minha carreira de relevância, tá? Eu quero chegar um dia, me tornar uma referência no atendimento pré-hospitalar. Foi o que eu falei para vocês. Até os meus 50 anos, eu quero ter passado por todas as áreas, menos em medicina, da área do atendimento pré-hospitalar. Então, eu sou técnico, quase 20, condutor há pouco tempo, e vou ser enfermeiro. Então, eu preciso disso daí. É uma meta minha, é meta bem alta, tá? Eu tô sentindo bem na pele isso aí, mas eu vou conseguir. Então, é isso que eu coloquei para minha vida. O meu objetivo é sempre ser ter uma relevância no atendimento pré-hospitalar. Certo, pessoal? Use redes sociais, então, com sabedoria. Poste conteúdos, dicas e bastidores de tudo. Não fique postando acidente, galera. Pelo amor de Deus. Tem uns colegas aí que teve um capotamento lá na Anhanguera. O cara vai lá e faz questão de compartilhar aquele capotamento, aquele problema que aquela família teve, as vítimas no solo. Galera, pelo amor de Deus, isso daí serve de quê? De material de estudo, em grupos de estudo, não para compartilhar com os leigos, galera. Pelo amor de Deus, né? Acho que o bom senso aí, a ética, nós precisamos ter. Não é porque você trabalha na área da saúde que você tem que colocar somente coisas tristes no seu perfil. Não, galera, coloque coisas boas, um protocolo novo, o que você tá aprendendo. Ah, Eduardo, mas eu não me dou bem com câmera. Mas tirar a selfie cheia de filtro, você tem, né? Você tem, né? Que é mó propaganda enganosa. Na hora que você vê perto, você fala, não tem nada a ver com o que eu tô vendo aqui não, hein? Então, galera, pelo amor de Deus, compartilhe coisas boas, entende? Procure o público seu que seja da sua área, seja seus colegas de trabalho, para vocês trocarem figurinhas ali, entendeu? E melhorar o seu atendimento, porque não adianta nada ficar postando a porcaria do macacão, eu tô sexy de macacão. Porra, galera, não, né? O APH não é isso. O APH não é um macacão e bota. Não é. O APH é muito mais do que isso. Esse macacão e bota é apenas aqui, é o nosso uniforme, não é nem o nosso EPI. A bota pode ser que a gente considere como EPI, mas o macacão não é o nosso EPI. É um uniforme convencional, tá? O nosso EPI vai ser a roupa de aproximação. Certo, pessoal? Então, poste coisas que tenham conteúdo e relevância, porque você vai se tornar uma pessoa melhor e você vai atrair pessoas certas para você. Certo? Participe de grupos, fóruns, canais técnicos que ensina e marca território. Inclusive, galera, eu não sei se é nesse slide, mas eu já vou mostrar agora. Eu vou mostrar agora que nós temos um canal no YouTube, né? E eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, galerinha, esse aqui é o canal APH em Ação, tá? Acredito que todos já tenham visto aí. E aqui, quando tem esses 4 links aqui, você vai entrar, você tem tem 177 vídeos, né? 177 vídeos. Nós estamos... Nossa, tá difícil, hein? Chegar nos 3.000 amigos aí, mas eu tenho fé que nós vamos chegar. Certo? Então, ó, vídeos todas as terças e quintas, às 18. Galera, como eu disse pra vocês no vídeo anterior sobre liderança, não tô conseguindo mais por causa da faculdade, mas nós vamos desenrolando aqui uns vídeos bacanas pra vocês. Aqui tem 4 links, ó. 4 links. Aqui você acha o meu Instagram,
certo? E esse daqui é o link do WhatsApp, um grupo de estudos. Tem mais de 150 profissionais nesse grupo, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos auxiliares, condutores em geral, resgatistas, bombeiros, todos reunidos num grupo só, onde nós compartilhamos conteúdo da área do atendimento pré-hospitalar, inclusive também do intra-hospitalar também, porque muitas coisas a gente pode levar para os dois lados, tá bom? Aí depois tem o meu canal pessoal, que eu tenho um canal pessoal aqui, que eu não tô seguindo também, mas tem também o TikTok, onde eu posto tudo que eu posto no Instagram, vai pro TikTok. O TikTok eu achei que era mais dinâmico, o Instagram é mais difícil de você crescer. No TikTok eu tô sentindo um pouquinho mais de facilidade. E atingindo outros públicos da mesma área, do mesmo nicho, mas que tá sendo relevante, galera. Eu tô gostando bastante. Então, tem aqui... Então você clica aqui, ó, nesse link aqui da Bitly, estudo de casos APH, e você vai ser redirecionado direto para a conta do WhatsApp, tá bom? Onde esse link aqui vai te levar para um grupo de pessoas onde a gente só compartilha coisas do APH. Então tem todo mundo ali é apaixonado pelo que faz. Então esse é o tipo de coisas que você precisa ter no seu telefone. E eu tenho outros grupos, tem dezenas de grupos aqui voltados para o atendimento hospitalar, também de enfermagem, condutores, tá bom, galera? Mas consumam coisas que são relevantes, certo? Vamos voltar lá. Não, do começo não. Vamos lá, galera, vamos só acelerar aqui. Bom, falamos disso. Beleza. Então, já falamos sobre a questão de você compartilhar conhecimento. E se você tem vergonha, compartilhe conhecimento de outras pessoas também, porque faz sentido, tá bom? Não precisa você colocar o seu rosto na rede social, mas compartilhe coisas que façam sentido para toda a comunidade do atendimento pré-hospitalar. Mostre o que você faz com responsabilidade. Aqui eu coloquei uma pessoa gravando um vídeo, tá, galera? Como eu faço aqui em casa, tá? Como eu faço nesse pequeno estúdio aqui. Faça os vídeos tipo igual o nosso aqui da Pega em Ação. Compartilhe aprendizado. Fale de cases, de casos que você pegou, que você desenrolou, de profissionais, de cursos que você presenciou, que você foi, que você fez, que faz sentido, que tem muita gente procurando por esse tipo de conteúdo. E isso é muito importante, tá bom? E deixar a sua marca digital. Porque também, galera, você se torna uma referência no digital, tá? Você se torna uma referência que o Brasil todo e o mundo todo, porque a rede social é mundial. Então você acaba se tornando uma pessoa conhecida em vários aspectos. E galera, também esteja preparado para os haters aí, os sabe tudo, para estar detonando vocês, tá bom? Isso aí é só uma dica. Eu não tô nem aí. Quem não é visto não é lembrado. Isso é uma frase que a gente aprende na teoria da administração, mas faz todo sentido para nós. Mas tem que ser visto com conteúdo e não com vaidade. Lembra do macacãozinho? O filtro que parece que de porcelana? Que não tem nada a ver com pessoalmente? Faz parte. Tenha ética e espírito de equipe. Não derrube ninguém para subir, não faz sentido algum. Todo mundo é uma comunidade e você vai crescer junto com o seu colega. Se a partir do momento você vê que um colega está com outro pensamento a favor de você, saia fora. Não participe disso aí. Não participe de pessoas desse jeito. E tenha sempre as melhores pessoas, as pessoas mais sábias ao seu lado. Pessoas que não querem somar, deixe de lado, não brigue, nada, só afaste. Não faz sentido eu ter amizade com pessoa tal. E eu, galera, eu me afastei de tanta gente que eu achava que de repente poderia ser meu amigo, porque infelizmente eu sou um trouxa, entendeu? Eu acredito muito nas pessoas e acabo me ferrando sempre, tá? Mas depois eu descubro as coisas, viu, galera? Infelizmente depois eu descubro as coisas e aí não adianta falar assim, você não me liga mais, não vou ligar, meu irmão, não vou ligar. Não vou falar o que eu ia falar. Ajude os colegas mais inexperientes, é isso que eu falei pra vocês. Ajude a galera que tá chegando, isso é importante, galera. Ter humildade ali e você chegar na galera e falar assim, galera, vamos aqui comigo. Ó, vou mostrar pra vocês como processo aqui de checklist, processo de atendimento hospitalar, de qualquer tipo de processo que a gente faça dentro da rodovia ou na cidade. Mostre pras pessoas um lado bom. Mostre o porquê para as pessoas de elas terem que estudar mais. Isso é muito importante, galera. E liderança não é no grito, tá bom? Há referências silenciosas que contagia. Não adianta nada você querer se tornar uma referência na hora que você chega no atendimento, você grita com as pessoas, você fica bravinho, você critica as pessoas. Galera,
nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Infelizmente, a gente está tentando mudar o mundo pré-hospitalar, mas infelizmente nem todo mundo tem o mesmo pensamento que o nosso. Mas respeite. Respeita, tenha humildade, baixa a cabeça, fica tranquilo, faça o seu bem feito, porque as pessoas estão te olhando. As pessoas sempre estão te avaliando. Pode ser os bombeiros, pode ser os PMRV, pode ser ali a própria sua equipe, pode ser a sua equipe do esporte avançado que chega na cena e vê tudo pronto, fala, nossa, ai, olha que legal, essa pessoa aí, ela é bem instruída, é uma pessoa que tem um gabarito para estar junto com a gente, tá? Então se torne referência mostrando por exemplo, tá bom? Construa as relações, é o que a gente estava comentando. Tenha as melhores pessoas ao seu lado. Seja respeitoso com os médicos, técnicos, bombeiros, condutores, enfermeiros e até com segurança da UPA. Muitas vezes, galera, nós precisamos ter parceria nos locais, porque senão quem vai se prejudicar vai ser próprio você, tá? Você vai se prejudicar. Eles vão te reter a sua marca, eles vão fazer um auê na sua vida. Então, tenha amizades nos locais. Aonde eu vou, eu sempre tenho alguém que me conhece, sempre tem alguém, ô Du, e aí, beleza, como que tá? Mas trouxe de novo pra cá? Explica pro cara, não seja grosseiro, ô meu amigo, cara, não tinha pra onde eu levar, ele não tinha um outro lugar que tem o mesmo suporte que vocês. Aqui eu tô trazendo pros melhores. Galera, tem essas pessoas perto de vocês, os médicos, os enfermeiros, isso facilita muito a sua jornada, tá? Os técnicos, auxiliares, os seguranças dos ambientes que vocês frequentam. Onde você for, faça relações, tá? Faça amizade com a galera, para eles também conhecerem você e falar, puxa, isso aí é uma referência para mim na rodovia. Se eu sofrer um acidente, eu queria que essa pessoa me atendesse. Isso é gostoso, isso é gratificante, isso daí é o bônus que a gente ganha por estudar muito, tá bom? Pra gente estar sempre atualizado. Seja o profissional que todos querem na equipe. Nossa, eu quero o Eduardo na minha equipe. Sem o Eduardo na minha equipe não faz sentido. Ou então, eu quero a Juliana, eu quero o Fernando, entende? É isso que é gostoso. Se tornou referência, todo mundo quer trabalhar com você. Todo mundo vai querer trabalhar com você. E respeito abre as portas, que nem o crachá consegue. O porquê que eu coloquei isso? Porque foi o que eu falei pra vocês. Conheça o médico, conheça o enfermeiro. Dali, o enfermeiro que tá ali trabalha na empresa tal, que de repente chega pra você e fala assim, cara, você ganha quanto lá? Eu ganho na tal. Cara, a empresa que eu tô trabalhando, ela tá contratando técnico, cara. Tá contratando condutor, tá pagando Y, cara. Você não quer tentar a vaga? Pronto. Você saiu do ponto A, foi pro ponto B, ainda ganhou um bônus ainda, ganhou um emprego novo. E a gente não é obrigado a ficar num lugar só porque é gostoso. Não, tem que ter, tipo assim, tem que ser bom pra você familiarmente, pra você trazer recursos pra dentro da sua família. Tem uma estrutura mínima pra você. E tem lugares que é melhor, tem ambientes melhores, você vai trabalhar um pouco menos, porque não adianta. E a gente tá sempre em evolução, galera. Sempre em evolução. Ser referência no APH não é um dom, não. É uma construção de dia após dia, anos após anos. Não é do dia pra noite. Eu falo pra vocês que em 20 anos eu não me tornei referência ainda. Então eu tô buscando um dia chegar a eu ser uma referência no atendimento pré-hospitalar. Mas pra isso eu tenho que me dedicar muito. Eu falo pra mim todo dia eu acordo e falo, eu tenho que me dedicar hoje. Tenho que me dedicar mais de 1% hoje. Ontem me dediquei 1%, hoje eu quero 2%. Amanhã eu quero 3%, amanhã eu quero 4%, e vai indo. Até o ponto que você se torna uma pessoa que tenha uma relevância no mercado de trabalho, certo? E você está construindo o seu legado a cada atendimento. A cada atendimento que você faz, as pessoas te olham. Os outros profissionais estão olhando o que você está fazendo, estão olhando a sua postura no falar, estão olhando a sua postura como postura de pessoa mesmo, de profissional. Tá olhando sua postura ereta, ou sua presença ali, tá? A sua presença mostra muito, tá? Eu sou um cara de presença, na hora que eu chego, todo mundo já olha, fala, vixe, ó, o cara do resgate chegou, certo? Cada plantão, cada aprendizado só depende de vocês, tá? Depende de vocês, cada um trilha o seu caminho. Não adianta, vocês não vão conseguir se tornar uma referência fazendo apenas plantões. O plantão você vai chegar e vai colocar em prática tudo que você está aprendendo. E lógico que os cursos presenciais você já coloca, mas no plantão é vida real. Então se você aprendeu a fazer um controle de hemorragia eficaz, no plantão você vai conseguir ali desenrolar ali esse procedimento quando for pertinente a vida do doente ali, quando o doente precisar desse procedimento. Certo, pessoas? Então vamos finalizar aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vencer a PH em ação, tá? Eu espero que
melhore 1% em vocês aí, pelo menos que você tenha um norte, tá? Com esse pouco de conhecimento que eu passei para vocês. Deixa eu mudar de câmera aqui. Bom, meus queridos, não adianta, não tem como a gente se tornar referência em algo sem sentar, sem estudar, sem gastar neurônio ali, porque a gente não gasta neurônio, a gente melhora nosso cognitivo ali estudando mais, não, sempre consumindo livros, tá? Pode ser livros do pré-hospitalar, pode ser livros de autoajuda, pode ser livros de tudo quanto é tipo de área, tá bom? Eu consumo muito conteúdos aí sobre os Navy SEALs, sobre as Forças Armadas, como que eles chegam ali para se tornar uma pessoa que tem um físico bom, como essa pessoa tem como ele se tornou uma pessoa imbatível, tá? Melhorando sempre o nosso psicológico, tá? Então, e vocês não pode ser diferente, tá bom? Consuma conteúdos aí que façam sentido para vocês, use as redes sociais com sabedoria, consuma aí conteúdos do APH em Ação, dentre outros aí, a IBRAP, tem enfermeiros aí também que tem canais no YouTube aí que são fantásticos, passa bastante conteúdo. E lembrando que o intra e o pré-hospitalar precisam se unir, tá bom? Se você ainda não trabalha no Intra, vá lá fazer a sua parte e conhecer o intra-hospitalar, porque lá vai te dar muita bagagem para você ser o melhor no APH, tá bom? Porque no APH ele vai te mostrar ali um cenário que você vai ter que se adaptar. E no Intra você vai conhecer um mundo completamente diferente, que vai te abrir outros dispositivos, outras patologias, e que isso vai ser uma somatória muito grande no final da sua carreira. Tá certo, pessoal? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir pro YouTube, vocês serão os primeiros a serem notificados. Tá certo, pessoal? Então, vem ser APH em Ação. Aquele abraço.